Olá, sejam bem-vindos então a mais uma aula. Meu nome é Marcos Dias e nesta aula aqui nós vamos dar continuidade então ao nosso pequeno projeto aí do nosso aplicativo para gerar uma tabuada. Bom, aula passada nós deixamos ele assim, né? Temos aqui mostrar mensagem, que mostra a mensagem. Temos aqui um botão chamado tabuada, né? Clicando, colocando um número aqui dentro, vai aparecer a tabuada dele aqui. Isso é o que nós não fizemos e vamos fazer nessa aula. O que nós fizemos na aula passada foi clicar no botão calcular e aparecer essa mensagem dizendo que é preciso colocar um número. Isso daqui, ó, eu mudei, tá? Estava um ícone de erro, eu mudei e deixei um ícone de informação mesmo. Já mostro para vocês onde eu mudei, bem simples. Note que a fonte aqui também mudou. Eu dei um nome também para esse text line aqui. Eu dei o nome de txt tabuada. E aqui em cima está txt número, certo? Então, lembre-se bem dessas informações aqui. Esse aqui é o txt tabuada, onde irá aparecer o resultado. E temos o txt número, onde a pessoa vai digitar o número. É importante que você lembre disso, que na hora da programação a gente vai trabalhar bastante em cima disso. Bom, aqui dentro de calcular, vou dar 2 cliques então. O que nós temos aqui? Nós temos aqui o if, dizendo que se a pessoa não digitar nenhum número e clicar no botão calcular, vai aparecer uma mensagem. Então note que antes estava erro aqui no final, eu mudei para informação, só para ficar mais simples. Então aqui nesse caso, nós vamos ter que fazer o else, certo? O else aqui. Então note que interessante, esse if e esse else aqui, a lógica dele é bem parecida com o C do Excel. Então, em caso contrário, é bem parecida. Aqui dentro, nós vamos ter que criar duas variáveis. A primeira coisa é criar a variável que vai armazenar os números, né? E a segunda variável que vai mostrar o resultado. Então, para isso acontecer, vou colocar o double aqui. Está aqui. Vou colocar espaço. O nome que eu vou escolher para minha primeira variável vai ser número, tá? Vírgula. E o nome da minha segunda variável vai ser resultado. Ponto e vírgula. E agora, antes de mais nada, deixa eu só explicar uma coisa para você. Eu coloquei duas variáveis na mesma linha. Por quê? Porque estou trabalhando com variáveis do mesmo tipo, do tipo double. Então, se fossem variáveis diferentes, eu teria que colocar elas em uma linha diferente, certo? Como é do mesmo tipo, eu posso trabalhar assim na mesma linha e economizar tempo e espaço na minha programação. Bom, então, eu preciso que você entenda uma coisa. Quando a pessoa digitar lá o número, aonde que ela vai digitar? Aonde? Em txt número, né? Lá naquele espaço. Só que aquele txt número, ele foi preparado para receber texto. Ou seja, é um TXT. Foi preparado para receber texto. Então, se a pessoa digitar um número, não tem como calcular texto, né? Não tem como somar texto. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que configurar aquilo lá, mudar aquilo lá, para que aquele espaço aceite número. Então, para isso, é preciso converter. A gente vai trabalhar com o método parse. Então, o comando para converter isso dali em número é bem simples. Ó. Número, né? Opa. Igual double ponto parse, que é o método que a gente está trabalhando. Abre parênteses e vou colocar aonde é para ele converter. Então, txt número ponto text. Opa. Bom, agora precisamos criar então um método de um laço, na verdade. Por quê? Vamos pensar aqui. Nós queremos essa tabuada de apresentar do 0 ao 10, por exemplo. Então, temos que ter um método que repita o 0, depois o 1, depois o 2, depois o 3, depois o 4, e assim vá fazendo essa contagem, certo? Então, para isso, vamos criar um laço de repetição, que se chama for, nesse caso aqui. Então, vou na linha de baixo aqui, e vou digitar for, abrir parênteses e fechei parênteses. E aqui dentro, vamos criar esse laço, certo? A primeira coisa é criar quem vai iniciar essa contagem. Então, e da onde que vai iniciar, né? Então, int espaço i igual
a 0. Esse camarada aqui vai ficar responsável por dar início a essa contagem de 0 até o número que a gente for determinar agora, que no caso vai ser 10. O outro passo, então, é fazer o quê? Até que ponto vai? Até 10. Então, vou colocar aqui, ó, i menor ou igual a 10, ponto e vírgula. E para que ele continue a contagem, tipo 0, depois 1, depois 2, depois 3, vou colocar i mais mais. Então, entendo o que fizemos aqui. O i se tornou quem? O contador, certo? Que vai de 0 até 10, certo? E o interessante desse espaço aqui é o quê? É que ele vai ser incrementado em 1 em 1. Assim como no if, no else, é preciso colocar o que eles vão fazer dentro de chaves, no for não é diferente. Então, vou para a linha de baixo aqui, vou abrir uma chave, pular duas linhas, fechar a chave, e aqui no meio, vamos colocar o nosso comando. Primeira coisa é dizer o que o resultado irá fazer. Então, o resultado seria o quê? Opa! O resultado será o quê? Será um número que a pessoa digitar, certo? Vezes o contador, que nesse caso é o i, ponto e vírgula. Então, o que o contador está gerando? O contador é o responsável por gerar o vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, e assim vai. E o número que a pessoa digitar vai ser baseado no contador. Então, esse vai ser o resultado. Mas aonde esse resultado será apresentado? Então, o resultado será apresentado no txt tabuada, né? É lá que o resultado será apresentado. Então, para isso, vou dar o sinal de igual aqui, txt tabuada novamente, ponto .text. Legal. Bom, existe também uma outra maneira de a gente fazer isso aqui, mas nesse caso eu vou fazer 10, aí mais para frente eu mostro a outra maneira. Então, o que vai ser apresentado? Vai ser apresentado o número, é a primeira coisa que a pessoa digitar lá, vai vir na fileira o primeiro número, mais o que? Eu quero um sinal de vezes, então, para representar o sinal de vezes, eu posso colocar o x, né? Isso se torna uma string aqui dentro. Então, mais o que? O que o contador for trazer. O contador vai trazer uma contagem do 0 ao 10. Então, o contador é o i. Mais o que? Mais o sinal de igual, dentro de aspas também, porque se tornou uma string. Mais o que? O resultado. Ou seja, o resultado do cálculo. Feito isso, ponto e vírgula. Olha que bacana. Vamos ver como é que está ficando então. Posso vir aqui e mandar executar. Note que aqui embaixo ele me mostrou que não tem nenhum erro. Se tivesse algum erro, ele já daria uma mensagem. Antes de continuar, deixa eu até mostrar aqui como é que seria se tivesse um erro. Por exemplo, assim, ó. Tem um erro agora. Então, olha só a mensagem que ele dá. Vou clicar em não aqui. E olha só, ele está me dizendo que tem 2 erros no total. Então eu vou lá e vou consertar o que eu fiz aqui. Bacana. Foi direto. Tabuada. Tá lá. Então vamos colocar, por exemplo, 5 aqui, calcular. Olha só que interessante, eu tenho a tabuada do 5, só que está aparecendo um do lado do outro, né? O interessante seria um abaixo do outro aqui. Legal, vamos resolver isso então. Mas está funcionando, né? Então, para isso acontecer, logo após o resultado aqui, vou colocar o sinal de mais aqui, aspas, a barra assim, R, barra novamente, N, fechar o aspas. Simples assim. Se eu for lá então, mandar exibir, tabuada. Olha só que bacana. Legal? Bom, claro que se eu for tentar usar o limpar aqui, não está funcionando. Ó, certo? A gente precisa configurar ele ainda. Mas está funcionando nossos cálculos. Vou colocar a outra aqui então. 89, calcular. E eu tenho a tabuada do número que eu escolhi aqui. Bem simples, bem legal esse nosso primeiro projeto aí, né? Bom, aqui ó, eu estava dizendo que eu poderia fazer algo diferente aqui. Se eu quiser economizar a programação, eu posso fazer assim, ó. Aqui, o que esse cara aqui faz? Ele recebe o texto, né, do mesmo juntamente com o próximo cálculo. É isso que ele faz. Mas existe uma outra maneira de eu fazer isso aqui, ó.
Vou colocar o sinal de igual aqui, o sinal de mais também. E posso fazer assim, ó. Mais, igual. Tá vendo? Dá no mesmo. Nesse caso aqui, né? Se eu for lá e mandar executar, tranquilo. Olha lá, ó, funcionando direitinho, né? Tudo funcionando. Bom, galera, por essa aula aqui é só. Próxima aula, então, a gente vai configurar o botão limpar aí, tá certo? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula aí e continuem com a gente aí na MDS Info. Até a nossa próxima aula, então. Tchau, tchau.